Olá, eu sou o pastor Charlim, sou pastor da Primeira Igreja Batista na cidade de Cristais. E para nós, é uma alegria muito grande poder compartilhar com você a palavra de Deus. Por isso, queremos motivar você a acompanhar as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Desejamos que a palavra de Deus possa consolar, confortar e exortar a sua vida. Que Deus o abençoe. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 17 ao versículo de número 24. O texto nos diz da seguinte forma: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Segundo, é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Conta-se uma história de uma missionária que estava plantando uma igreja em uma tribo muito isolada no Oriente Médio, e que depois de alguns meses de uma árdua evangelização, algumas pessoas começaram a entregar as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Dentre estas pessoas, havia uma senhora que era bastante conhecida naquela tribo pelo fato dela nunca ter tomado banho. Então, quando aquela senhora chegava nos momentos de culto, o mau cheiro que exalava dela era algo terrível. Todas as pessoas que ali estavam se sentiam incomodadas, mas havia uma preocupação em que, se dissessem a ela sobre o seu mau cheiro, ela poderia se sentir ofendida e não mais voltar aos cultos. Portanto, aquela missionária naquele local teve a seguinte ideia: junto com outros irmãos, compraram um belo vestido branco para presentear aquela senhora, no entendimento de que ela então tomaria um banho antes de vestir aquele lindo vestido branco que foi comprado para ela. Qual não foi a surpresa? No outro dia, aquela senhora foi ao culto com um belo vestido branco, porém, ela não havia tomado banho. Ela apenas trocou de roupa e vestiu esse vestido novo, mas o mau cheiro ainda continuava pelo fato dela não ter tomado banho. Muitas pessoas estão assim também na igreja. Entregam aparentemente suas vidas ao Senhor Jesus, mas o mau cheiro do pecado ainda continua em suas vidas. E estes acreditam que o simples trocar de roupa já será suficiente para lhes auxiliar para que o seu pecado passe de forma despercebida. Muitas pessoas estão trocando apenas a roupa, a aparência externa, mas quando, na verdade, o real problema de suas vidas está no seu coração, nos atos pecaminosos que estas ainda insistem em não abandonar. A vida cristã, ela envolve uma mudança radical de postura com relação ao pecado. Não podemos simplesmente dizer que estamos em Cristo e continuarmos amando tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Não podemos dizer que estamos em Cristo e ainda assim continuarmos andando como andam os incrédulos. Precisamos deixar a velha natureza pecaminosa para trás e seguir para uma nova vida em Cristo. Esta carta do apóstolo Paulo, que posteriormente ficou conhecida como Carta aos Efésios, originalmente não foi escrita para uma igreja em específico. Os estudiosos da Bíblia, em grande parte, concordam que esta carta
ela foi uma carta a qual se chamava carta circular, ou seja, era uma carta que foi escrita com a intenção de circular nas igrejas, permear nas igrejas, com a intenção de ensinar sobre a doutrina da salvação e como os crentes devem viver à luz desta doutrina da salvação. Portanto, podemos dizer que essa carta do apóstolo Paulo, ela tinha dois objetivos bastante claros. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo escreve sobre como acontece a salvação do pecador arrependido. E do capítulo 4 ao capítulo 6, o apóstolo Paulo ensina sobre como deve viver este pecador arrependido. Portanto, é necessário que o cristão conheça a parte doutrinária da fé a qual ele está engajado e também que ele conheça a praticidade desta fé. A igreja deve entender tanto a doutrina e tanto a praticidade do dia a dia sobre esse como viver agora em Cristo Jesus. Nós estamos estudando, basicamente, a segunda parte desta carta, a parte que fala sobre como deve viver este pecador arrependido. Já vimos que no capítulo 4, dos versículos 1 a 16, o apóstolo Paulo expressa que os irmãos devem se relacionar de forma diferente de como o mundo se relaciona. Pois nesta nova vida não existe espaço para soberba, orgulho, cobiça, egocentrismo e tantas outras coisas que são tão comuns no mundo, mas sim que todos devem trabalhar e viver em plena comunhão, uns cuidando dos outros. Nós vimos então, dos versículos 1 a 16 deste capítulo 4, o apóstolo Paulo ensinando sobre como desenvolver esta comunhão na igreja e como esta comunhão é importante dentro da igreja. Agora, no capítulo 4, versículos 17 ao 24, o apóstolo Paulo expressa que os crentes não devem mais viver apenas com a intenção de satisfazer os desejos pecaminosos de suas mentes, assim como eles faziam antes da sua conversão, e assim como ainda continuam fazendo todos aqueles que não entregaram suas vidas a Cristo. Portanto, podemos dizer que os versículos 17 ao 24 é um chamado a esse crente arrependido a viver agora uma nova vida, uma vida totalmente diferente da vida que outrora ele havia vivido. É um chamado para tirar a velha roupa de pecado e se revestir de uma nova roupa de santidade. É o abandonar da velha natureza para viver agora a nova natureza. Podemos dividir o capítulo 4, dos versículos 17 ao 24, em duas partes. A primeira parte, que vai do versículo 17 ao 19, podemos intitular da seguinte maneira: o crente não deve andar como andam os gentios. E a segunda parte, dos versículos 20 ao 24, o apóstolo Paulo apresenta sobre qual é a maneira que os crentes devem viver. A primeira parte deste texto nos diz assim, a partir dos versículos 17 ao 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ora, meus irmãos, percebam que o apóstolo Paulo começa o versículo 17 da seguinte forma: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Se nós lembrarmos um pouco, o capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre a salvação e como esta salvação acontece na vida do pecador arrependido. Paulo deixa muito claro que esta salvação, ela não é resultado de um esforço de alguém ou das obras de alguém
para que ninguém se glorie diante de Deus, mas a salvação é um ato da graça de Deus, ou seja, um ato imerecido. Nenhum de nós merecíamos ser salvos, mas Deus, em seu infinito amor, enviou o seu Filho amado, como João diz em João 3,16, para que o mundo não fosse condenado, mas sim salvo por ele. Portanto, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo fala sobre a doutrina da salvação, falando sobre como este pecador se torna salvo. A partir agora do capítulo 4, o apóstolo Paulo deixa muito claro que esta vida que foi salva, esse pecador arrependido, precisa viver uma nova vida. E Paulo deixa muito claro no 17 que este pecador não deve mais andar como um dia ele andou, baseado e guiado pelas suas próprias vontades, pelos seus pensamentos pecaminosos, pela vaidade dos seus próprios pensamentos. O apóstolo Paulo aqui, ele faz uma distinção muito clara. Houve um dia em que nós andávamos guiados pelo pecado, mas agora, em Cristo Jesus, não podemos mais andar desta maneira. Precisamos andar de forma diferente. Precisa haver em nossa vida essa ruptura do velho homem para com o novo homem. Não podemos mais andar segundo este curso do mundo, segundo a forma que este mundo tem caminhado. O apóstolo Paulo deixa muito claro para aqueles irmãos que agora que eles estão em Cristo Jesus, o padrão de vida deles não é o mundo, o padrão de vida deles é Deus, o padrão de vida deles é a palavra de Deus. O padrão deles não é mais o pecado, o padrão deles não é mais os pensamentos pecaminosos, mas sim o evangelho, a boa palavra de Deus. Meus irmãos, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, a nossa vida não pode ser mais a mesma vida. Não podemos estar em Cristo e ainda assim continuarmos nas velhas práticas do pecado. Não podemos estar em Cristo e ainda assim acreditar que é normal andarmos segundo o curso deste mundo pecaminoso. Não é normal para alguém que está em Cristo ainda ter como referência da sua vida o padrão pecaminoso deste mundo. O apóstolo Paulo orienta aqueles irmãos, exorta aqueles irmãos a não andar mais desta maneira, não andar mais como os gentios estavam andando, como eles outrora um dia haviam andado. E o apóstolo Paulo deixa muito claro sobre qual era a maneira como eles tinham andado e qual era a maneira como as pessoas daquele tempo estavam andando. Ouça o que o texto diz. Paulo começa dizendo, na vaidade dos seus pensamentos, versículos 18 e 19 agora, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Como andavam os gentios daquele tempo? Primeiro, o apóstolo Paulo diz que eles andavam na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquelas pessoas sem Cristo eram dominadas por pensamentos pecaminosos. Aquelas pessoas distantes de Cristo tinham pensamentos que não eram agradáveis a Deus. Havia uma futilidade em seus pensamentos. O pensamento dessas pessoas eram dominados por aquilo que é transitório, ou seja, aquilo que é passageiro. Eles viviam exclusivamente apenas para estes pensamentos passageiros, banais. Se nós lembrarmos um pouco desta palavra vaidade, Salomão lá em Eclesiastes, ele diz vaidade de vaidade, tudo é vaidade, ou seja, tudo nesta vida é passageiro. A palavra ali que ele usa para vaidade é a mesma expressão para aquela neblina de manhã, que logo acordamos pela manhã, vemos aquela neblina, mas em poucos instantes ela desaparecem. Paulo fala que muitos pecadores, aqueles que estão distante de Deus, os seus pensamentos são como essas vaidades, como essa neblina, buscam aquilo que é passageiro, não pensam naquilo que é eterno.
Meus irmãos, uma das marcas deste mundo, desta nossa geração, é a busca constante por aquilo que é passageiro. Hoje, poucas pessoas têm se preocupado em buscar aquilo que realmente é eterno. E Paulo fala que uma das marcas daqueles gentios, daquelas pessoas que estavam distante de Deus, é a forma como pensavam, buscando sempre aquilo que é transitório, passageiro. Mas Paulo fala sobre uma segunda marca deles, obscurecidos de entendimento. Paulo expressa que estas pessoas não apenas buscavam aquilo que era passageiro e transitório, mas estes também eram dominados por pensamentos imorais, pensamentos que não agradavam a Deus, pensamentos distantes do Senhor. Por isso Paulo fala que as mentes deles, o entendimento deles eram obscurecidos por causa do pecado. Estes não eram apenas dominados por pensamentos transitórios, mas eram também dominados por pensamentos imorais, pensamentos desagradáveis a Deus, pensamentos que iam tudo contra a palavra de Deus expressava. Novamente voltamos para o nosso tempo e quando pensamos nas pessoas do nosso tempo, como isto é claro, como vemos as pessoas maquinando em suas mentes todo tipo de imoralidade, buscando cada vez mais satisfazer as suas mentes, os seus olhos, com tudo aquilo que é depravado, com tudo aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor. Meus irmãos, basta olharmos para os programas que mais fazem sucesso hoje. O que a mídia tem oferecido para as pessoas é tudo aquilo que incentiva a imoralidade dos pensamentos. Mas o apóstolo Paulo, ele fala sobre mais um ponto. Estes também são alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. O apóstolo Paulo deixa muito claro que essas pessoas, esses gentios daquele tempo, primeiro, buscavam pensar somente aquilo que é transitório, não aquilo que é eterno. Segundo, os seus pensamentos eram imorais, depravados. E terceiro, não havia o mínimo interesse de buscar as coisas que é de Deus. Estes estavam presos em sua ignorância, no seu desconhecimento acerca da vontade de Deus. E por causa disso, não tinham o mínimo interesse em conhecer a Deus. Vejam, primeiro, a mente deles buscavam somente aquilo que é terreno, aquilo que é passageiro. Segundo, a mente deles estavam dominados pela imoralidade, pensamentos depravados constantemente. E terceiro, não havia nenhuma disposição mental para buscar as coisas de Deus. Ora, veja se não parece com o retrato da nossa atualidade. Veja se as pessoas estão buscando aquilo que é eterno. Veja se as pessoas estão buscando ter pensamentos agradáveis a Deus. Veja se as pessoas estão buscando viver de uma maneira interessadas pelas coisas de Deus. Muito pelo contrário, as pessoas hoje não têm interesse em ouvir sobre Deus. Grande parte das pessoas hoje tem repulsa quando se fala sobre o Evangelho, tem repulsa quando se fala sobre a palavra de Deus. Podemos dizer que estes estão desinteressados das coisas de Deus por causa da cegueira moral em que vivem. Não conseguem ter bons pensamentos, não conseguem buscar aquilo que é eterno. Estes não têm interesse pelas coisas de Deus. Paulo deixa muito claro que o verdadeiro cristão não vive dessa maneira. Mas por que será que estes gentios agem e andam desta maneira? O apóstolo Paulo diz que é por causa da dureza do seu coração. Quando lemos esta passagem no original, a palavra que o apóstolo Paulo usa para descrever o coração daquelas pessoas que estão distante de Deus é a seguinte. Paulo diz, os seus corações estão petrificados. A palavra que Paulo usa para a petrificação dos corações é uma palavra terrível. No grego é a palavra poroses, uma palavra que vem de poros, que originalmente designava uma pedra mais dura do que o mármore. Essa expressão descreve algo tão endurecido e tão petrificado que perdeu totalmente a incapacidade de sentir alguma coisa. Paulo diz que a vida destes pagãos
dessas pessoas distante de Deus é semelhante a isto. É uma vida tão endurecida que perdeu toda a capacidade de sentimento humano. Não sentem absolutamente nada. Meus irmãos, quando pensamos sobre isso, é algo horrível. Pois nenhuma pessoa se torna um grande pecador no momento. Há uma crescente petrificação do coração até chegar ao estágio que esta pessoa não sente absolutamente nada diante do pecado. Muitas pessoas no início, quando pecavam, sentiam vergonha daquele ato, sentiam até mesmo uma certa repulsa por causa daquela ação. Mas quando o pecado vai se tornando algo rotineiro, diário, e este coração não vai sendo tratado, perde-se também o temor e a vergonha deste pecado. Não há mais nenhuma consciência contrária às práticas pecaminosas. Este coração, então, vai se petrificando cada vez mais diante do pecado. Por isso, há uma grande insensibilidade diante da imoralidade e também do pecado. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes, quando ligamos a televisão, ficamos tão horrorizados quando vemos as mais barbáries sendo acontecidas, quando vemos os crimes mais hediondos sendo cometidos. Podemos até mesmo pensar, como alguém poderia fazer isso? Ora, quando o coração de alguém está tão petrificado, nenhum tipo de maldade, imoralidade é suficiente. Estas pessoas não sentem nada diante do pecado, diante destas depravações, afinal, os seus corações já estão petrificados. Podemos perguntar como é possível um governante desviar bilhões, milhões da área da saúde, enquanto tantas pessoas morrem durante este tempo. É muito simples a resposta. Os seus corações estão petrificados. Quantas pessoas dizem, pastor, eu acredito que se trocássemos o político tal por outro político, o Brasil poderia melhorar. Meus irmãos, este é um engano muito grande. O problema do Brasil não é a política, o problema do Brasil é o pecado. Enquanto que o coração não mudar, a vida destas pessoas também não mudarão. Mudar-se-á políticos e continuará a mesma corrupção. O horrível feito do pecado é que ele vai petrificando o coração gradualmente. Cada vez mais, se o pecado não for tratado, não for confessado e abandonado, a pessoa vai se tornando cada vez mais insensível diante dos atos pecaminosos. Por isso quero perguntar para você nesse momento: você ainda se arrepende quando peca? Quando você percebe que cometeu um ato que não é agradável a Deus, você ainda se entristece? Não estaria o seu coração também caminhando para uma petrificação? As pessoas que não temem a Deus agem desta maneira. Elas não têm temor do nome do Senhor. E por isso, as suas mentes se tornam cada vez mais insensíveis diante do pecado. Seus corações se tornaram como uma pedra, incapazes de sentir qualquer arrependimento ou culpa diante dos pecados cometidos. Qual será a consequência para aqueles que andam desta maneira? O apóstolo Paulo, no versículo 19, ele diz o seguinte: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. O apóstolo Paulo, ele usa duas palavras para demonstrar a consequência daqueles que estão com o coração petrificado. Paulo usa a palavra impureza e a palavra avidez. A palavra que Paulo usa para impureza no grego é a palavra azelgeia, uma palavra que tem como significado a dominação total pelo desejo. Veja, o homem mau ordinariamente tenta ocultar o seu pecado, mas aquele que é dominado por esta impureza em sua alma, ele não tem nenhum cuidado em esconder o seu pecado, seja diante de Deus ou seja diante dos homens. Ele se deixa dominar totalmente por esses prazeres e se entrega totalmente a eles.
deixando de ser um homem e começando a agir como uma besta, entregando-se às maiores depravações da vida, sem nenhum tipo de culpa, sem nenhum tipo de ressentimento. Paulo fala que uma vez que o coração do homem está petrificado pelo pecado, esse homem não sente nenhum tipo de arrependimento. É por isso que muitas vezes, quando assistimos os noticiários, ficamos tão espantados com pessoas que cometem crimes hediondos e não sentem nenhum tipo de remorso. Sequer têm a tentativa de negar tais crimes. Muitos sentem até mesmo uma certa satisfação e orgulho por terem cometido tais atos. Estes já estão com seus corações petrificados. A segunda palavra que o apóstolo Paulo usa para descrever a consequência de um coração petrificado é a palavra avidez, que no grego é a palavra pleonexia, que tem como significado o desejo irresistível de ter aquilo ao qual não temos direito algum. Este é o desejo de possuir tudo aquilo que não lhe diz respeito. É o desejo de ter para si tudo aquilo que o seu coração pecaminoso almeja, deseja, independente de quem seja ou de quem pertence. A pessoa que é dominada por essa avidez de cometer essa impureza, ela é movida por uma cobiça tão grande que ela não liga quais serão as consequências dos seus atos. Afinal, para ela, o mais importante é satisfazer os seus mais baixos desejos. Veja o que Paulo diz. A consequência de um coração petrificado é, primeiro, é o desejo do pecado tão fortemente que a pessoa não liga mais diante de Deus ou diante dos homens se vão ver com bons olhos ou com maus olhos. Não ligam. O segundo é o desejo tão grande que ela faz qualquer coisa para satisfazer este desejo do coração. Um coração petrificado se torna muito perigoso. Ele se torna insensível. Ele se torna cobiçoso. E ele não medirá esforços para alcançar aquilo que deseja. Quando nós olhamos para o nosso tempo, como isto é real. Meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós ficamos surpreendidos com a tamanha atualidade que a Bíblia nos fala. Quando lemos essa carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 ao 24, ficamos surpresos, pois olhando para o nosso contexto, vemos as mesmas pessoas aqui ainda. Pessoas que são movidas por cobiça, pessoas que são movidas pelo pecado, pessoas que não ligam quais serão as consequências, desde que consigam satisfazer os seus mais baixos desejos. A consequência para um coração petrificado é que estes tornam-se cada vez mais ávidos pelo pecado, sem se preocuparem com o testemunho que estão dando, seja diante de Deus ou diante dos homens. Portanto, o apóstolo Paulo deixa muito claro, vocês não devem andar desta maneira. Uma vez que nós entregamos nossa vida a Cristo, nós não podemos viver desta maneira, em busca de satisfazer nossas vontades, em busca de satisfazer os pecados do nosso coração, tendo uma mente cada vez mais imoral e depravada, uma mente que não busca conhecer mais a Deus. Assim agem os gentios. E Paulo diz, vocês não devem agir dessa maneira. Vocês não devem se portar como se porta este mundo. Vocês não devem ter os mesmos valores que este mundo tem. Valores depravados, valores distantes de Deus, vivendo apenas para satisfazer todo tipo de pecado. Vocês não devem viver assim. Vocês devem viver de forma diferente. E talvez alguém poderia perguntar, certo, Paulo, e como nós deveríamos viver? O apóstolo Paulo responde no capítulo 4, versículo 20 a 24. Ele diz assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem,
criados segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. O apóstolo Paulo diz que os crentes precisam viver mediante aquilo que ouviram e aprenderam acerca de Cristo. Veja o que ele fala no versículo 20 e 21. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. O apóstolo Paulo expressa que se os crentes realmente ouviram e foram instruídos na verdade em Jesus, estes não andam mais como os gentios, não andam mais segundo o decurso deste mundo, não andam mais como um dia estes andaram. Paulo fala, se vocês aprenderam em Cristo, se vocês ouviram a palavra de Cristo, se vocês ouviram acerca da verdade de Cristo, vocês não podem mais agir do mesmo jeito como vocês agiam antes. Vocês não podem mais ter o mesmo padrão de vida que este mundo tem. Uma vez que temos um encontro com Cristo, nossa vida precisa ser transformada. Precisamos viver de uma outra forma. Conta-se uma história de Agostinho, depois da sua conversão, caminhando pela praça. Uma jovem mulher, o vendo distante, começa a caminhar atrás dele, chamando Agostinho pelo nome. Aquela mulher era uma prostituta, a qual Agostinho havia tido diversos encontros. Enquanto ela corria em direção a Agostinho, chamando pelo nome dele, Agostinho percebe que era aquela mulher e Agostinho também começa a correr contra aquela mulher. E quanto mais Agostinho corria, aquela mulher também corria. E uma vez que aquela mulher não conseguia alcançar Agostinho, ela então começou a dizer, Agostinho, sou eu, Agostinho. Agostinho então responde, mas eu não sou mais o mesmo. Meus irmãos, uma vez que nossa vida está em Cristo, não podemos ser mais o mesmo. Precisamos ser novas pessoas diante deste mundo corrompido pelo pecado. Mas talvez algumas pessoas vão dizer, mas por que muitos crentes ainda continuam a agir exatamente como agiam antes? Algumas verdades. A primeira, possivelmente estes não estão ouvindo a verdade de Jesus. Certamente existe um desinteresse muito grande nessas pessoas. Muitas pessoas estão na igreja, mas apenas estão na igreja. Não demonstram interesse algum em conhecer a verdade de Cristo, em se aprofundar no Evangelho. São apenas frequentadores da igreja. Por isso é tão comum vermos pessoas que frequentam a igreja ainda continuarem com as mesmas posturas de pecado. Segundo, possivelmente pode estar faltando verdadeira instrução confrontadora da verdade de Jesus. Meus irmãos, nós vivemos num tempo onde falsos líderes estão corrompendo a verdade, ensinando todo tipo de ensinamento, menos a verdade que conduz o crente para uma vida nova. Ou as pessoas não estão querendo ouvir o evangelho, ou as pessoas estão aprendendo um evangelho errado. Portanto, que possamos nos perguntar neste momento, será que a minha vida mudou após a minha conversão? Será que eu realmente tenho demonstrado o interesse pelo evangelho? Será que realmente aquilo que estou ouvindo é de fato o evangelho ou é apenas uma palestra motivacional que tem alegrado o meu coração, mas em nada tem edificado a minha vida? Segundo, o apóstolo Paulo diz que os crentes precisam abandonar a velha natureza e se revestirem da nova natureza. Os versículos 22 ao 24 nos dizem assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O apóstolo Paulo aconselha os crentes o seguinte nesta passagem. Ponto 1. Quanto ao trato passado, vocês devem despojar do velho homem, pois este se corrompe segundo as concupiscências do engano. O apóstolo Paulo expressa que
quanto ao passado daqueles homens, daqueles crentes, eles deveriam abandoná-los completamente, assim como se abandona uma roupa velha e suja. O velho homem precisa morrer, ou ele continuará se corrompendo dia após dia, levando a pessoa a uma petrificação do coração, conduzindo ela cada vez mais à concupiscência do engano. Portanto, o apóstolo Paulo diz: vocês agora que estão em Cristo, não podem mais se render à velha natureza, ao passado mergulhado no pecado que um dia vocês viveram. Agora vocês não devem viver mais. Vocês devem se despojar. A expressão que despojar é tirar uma roupa. A ideia aqui que Paulo tem é de alguém com uma roupa toda suja, fedendo a pecado, imunda, e alguém tirando essa roupa para vestir uma roupa limpa e santa de Deus. Paulo diz que para nós vivermos essa nova vida, essa velha roupa de pecado precisa ser tirada. Portanto, Paulo diz: quanto ao passado de vocês, vocês devem se despojar do velho homem, abandonar velhas práticas de pecado. Quantas pessoas estão na igreja, mas ainda mantêm as mesmas práticas de pecado? Alguns pecados mais nítidos e outros pecados ocultos, mas pecados ainda persistentes em que as pessoas não os abandonaram, ainda continuam com eles. O apóstolo Paulo diz: quanto a estes pecados, abandonem eles, para que possam viver uma nova vida. Ponto 2, vocês precisam ser renovados no espírito do vosso entendimento. Os gentios, eles eram dominados pelos pensamentos carnais, buscavam diversas maneiras de satisfazerem suas vontades, mas o crente deve possuir uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 12, versículo 2. Ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a verdade de Jesus nos alcança, ela também precisa alcançar a nossa maneira de pensar. Nossa mente precisa passar por uma transformação, pois agora temos a mente de Cristo e não mais podemos pensar como pensam aqueles que não temem a Deus. Portanto, Paulo diz: vocês precisam ser renovados no espírito do vosso entendimento. Vocês precisam pensar de forma diferente. A mente de vocês não deve ser ocupada pela imoralidade, por pensamentos pecaminosos, por pensamentos que estão contra a palavra de Deus. Ponto 3, o apóstolo Paulo diz assim: vocês devem se revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O apóstolo Paulo expressa que não basta apenas abandonar velhas práticas, mas é preciso se revestir do novo homem. Este não deve ser mais guiado pelas suas antigas vontades, mas sim pela justiça e retidão que procedem não de suas mentes, mas da verdade de Jesus. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos em diversos momentos Deus chamando o seu povo a viver em novidade de vida, a não mais andarem como andam os pecadores, os gentios, os ímpios. Quando lemos, por exemplo, Êxodo capítulo 20, de 1 a 17, vemos ali Deus ensinando o seu povo sobre como eles deveriam viver agora que haviam deixado a terra do Egito. Quando lemos o Salmo 1, verso 1 e 2, vemos ali Deus falando ao seu povo sobre como deveria ser o comportamento deles, em distinção com o comportamento dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. Quando lemos Romanos capítulo 6, versículo 4, que nos diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Paulo diz que agora que nós estamos em Cristo, nós fomos chamados para viver uma vida nova. A velha natureza, o velho homem, ali morreu. Uma vez que entregamos nossa vida para Cristo,
o velho homem ali morre e então nos tornamos uma nova criatura. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5:17 da sua segunda carta, ele fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Uma vez que estamos em Cristo, tudo se fez novo em nossa vida. Somos salvos por Jesus Cristo, não para que possamos continuarmos a vivermos segundo os nossos desejos pecaminosos do nosso coração, mas sim para que possamos viver em novidade de vida, para que possamos viver segundo a verdade que nos é apresentada no Evangelho. Portanto, podemos dizer que Deus nos chama a nos despir do velho homem corrompido pelo pecado e nos revestir do novo homem que é a sua imagem. Algumas aplicações práticas desse texto. Primeira, como crentes em Jesus, não podemos mais viver como vivíamos antes, na busca constante para satisfazer os nossos pensamentos pecaminosos. Precisamos viver hoje guiados pela verdade em Jesus e não por nossos desejos. Segundo, como crentes em Jesus, precisamos abandonar as velhas práticas de pecado, mudarmos nossa maneira de pensar e nos revestirmos do novo homem que é segundo a imagem de Deus e não deste mundo corrompido pelo pecado. Meus irmãos, enquanto insistirmos em permanecer com as velhas roupas do pecado, jamais iremos exalar o bom perfume de Cristo, por onde quer que estivermos andando. Por isso, quero convidar você hoje a entregar a sua vida para Cristo, se você ainda não o fez, para nele encontrarmos a força necessária para abandonar a prática do pecado, para abandonar os pensamentos imorais, para abandonar as concupiscências do coração e a não mais vivermos segundo os prazeres do nosso coração, que nos conduzem para a condenação eterna, mas sim para vivermos segundo a verdade em Jesus, o seu Evangelho, para que possamos desfrutar da eternidade ao lado do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa hoje ter um encontro com Cristo e abandonar a prática do pecado, se arrependendo, confessando e abandonando esse estilo pecaminoso de vida. Que Deus abençoe a sua vida.